Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos nos assentar, vamos dar início a esse culto ao nosso Deus, louvando, exaltando o nome dEle. Também já as boas-vindas aos irmãos que estão conosco pela internet, assistindo a nossa transmissão. Vamos orar com Deus. Pai amado, Deus bendito, grandioso és Tu, Senhor sobre todas as coisas. Aqui estamos nós, ó Pai, Teus filhos reunidos para Te adorar, bendizer o Teu nome, Te exaltar. Não há outro Deus comparado a Ti. E ó Deus, que durante este culto possamos, ó Pai, com a inteireza do nosso coração, da nossa vida, louvar e exaltar a Ti. Que nada dispense a nossa atenção, que nada nos leve por outros caminhos longe de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, a ouvir o Senhor e viver para a Tua honra e Tua glória, Teu louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 135. Salmo de número 135. Salmo de número 135. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos fazer a leitura de todo o Salmo de maneira alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo de número 135. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor.
Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Fez subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Quem, no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra o Faraó e todos os seus servos? A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e compadece os seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Casa de Israel, bendize ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Meus irmãos, vamos ler juntos o versículo 5. Dá uma só voz. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. E Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Por isso, louvemos, exaltemos o Senhor. Nós vamos cantar este hino, exaltando a Ele, ao Deus que se faz presente em nosso meio. No meio, Deus está no templo.
meus irmãos, quero convidar o presbítero Ivan que nos conduza uma palavra de oração, que aguarde o microfone e ore ao Senhor em adoração, em louvor àquele que está acima de todas as coisas. Senhor Deus bendito, a tua igreja, Senhor, se reúne, o teu povo, os teus filhos, para em conjunto, em comunhão, uns com os outros, buscarmos a tua face, o teu trono de graça, Senhor, em adoração, em louvor ao Senhor, reconhecendo que somente tu és Deus, Criador de todas as coisas, e mantenedor. A cada dia, Senhor, sustentando a tua criação, levando ao propósito definido pelo Senhor desde antes da criação, desde o princípio. E assim, Senhor, leva a tua igreja, ensina o teu povo sempre, pela tua palavra, na voz do teu Espírito, conduzido por ele, Consolador deixado pelo amado Senhor Jesus Cristo, para guiar a igreja, para habitar em nós. E assim, Senhor, que sejamos levados e guiados pelo Senhor mesmo, Deus, para a compreensão da verdadeira adoração, do louvor ao Senhor, do reconhecimento que só tu és Deus mesmo. Somente tu estás no trono, tu dominas todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor, pelo teu poder, na tua santidade, na beleza, Senhor, da ação da tua misericórdia para conosco, da tua graça manifesta em Cristo Jesus. Só tu és Deus. Senhor, que não haja dúvida em nenhum coração aqui, que tu estás atento ao caminhar da igreja, ao caminhar dos teus filhos, à vida de cada um, porque tudo é teu, Senhor. Tu amas aquilo que tu criaste para a redenção, no cumprimento do plano redentor em Cristo Jesus. Aceita, Senhor, portanto, a nossa adoração, o nosso louvor, da tua igreja, do teu povo, Senhor. Falamos aqui neste lugar, mas sabemos que há muitos espalhados por toda a face da terra, buscando a face do Senhor. Alguns chorando, Senhor, perdas, lamentando perda de vidas, de bens, sofrimentos, dores, enfermidades, mas tu és Deus e tu estás cumprindo um propósito que por fim será revelado na manifestação da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que tudo seja conforme a tua vontade, que jamais haja lamentação na boca dos teus filhos, mas adoração, reconhecimento do teu poder, toda a honra que o Senhor merece. Que jamais falte a fé na fidelidade do Senhor, a fé na salvação em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu quero ler alguns versos deste capítulo 6, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Versículo 14, Romanos 6, 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: nós não somos dirigidos por rígidas demandas da lei quanto à obediência perfeita, mas e não somos escravos da lei. Versículo 20: porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos, no verso 14, ele diz: o pecado não tem domínio sobre vós, não sois escravos do pecado. Depois, no versículo 20, a reafirmação: no passado vocês eram escravos do pecado. Mas o verso 22 diz: agora, porém, libertados. Você é livre? Não foi uma pergunta retórica. Você é livre? Você se sente livre? Livre para pecar? Amém, irmãos? Misericórdia. Nós somos livres para lutar contra o pecado. É triste ver que muitos não se sentem livres e vivem como que escravos. João capítulo 8 fala que nós somos libertos, e uma vez libertos, livres somos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado não tem domínio sobre vós. Aqui não cabe aquela desculpa: mas a minha natureza é assim. A nova natureza não. Moldada pelo Espírito Santo, conduzida por Ele, tem força para lutar contra o pecado. Agora, uma palavra que aparece no texto, que às vezes nós menosprezamos ela: por que pedir perdão para Deus? Por que clamar o perdão de Deus? Só para Deus perdoar? Mas eu sei que Ele já perdoou os meus pecados do passado, do presente e do futuro, até aqueles que eu nem pequei ainda. Olha o que o texto diz no verso 22: libertados do pecado, transformados em quem? Servos de Deus. Tendes o fruto para quê? Para santificação e, por fim, a vida eterna. Sabe, meus irmãos, nós somos livres para viver em santificação, para viver dia a dia caminhando em santidade de vida. Eu não sei quais são as suas transgressões, eu sei dos meus pecados, e preciso lutar contra eles. E você precisa refletir, olhar para a sua vida e clamar o perdão de Deus. Não clamar o perdão de Deus apenas para mostrar para as pessoas: olha, eu fui perdoado, mas para viver em santidade de vida. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Logo após alguns instantes, vou convidar o nosso irmão diácono Lúcio, que quebre o silêncio e agradeça a Deus o perdão sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por poder louvar e bendizer o teu nome, que é santo, 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 Pai. Pai amado, Pai, nesse momento, vamos colocar no altar nossos erros, nossas falhas, tudo aquilo, ó Deus, que fizemos e que te desagradou, Pai. Senhor amado, Pai querido, seja conosco, ó Pai, e nos mostra cada dia mais o exemplo de Jesus em nossas vidas, ó Pai, para que possamos buscar a perfeição de Jesus, ó Pai. Amém. E que um erro, uma falha não seja coisa do cotidiano, mas sim um acidente em nossas vidas, ó Pai. Seja conosco, esteja conosco nos mostrando, esteja conosco dia a dia, nos guiando pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, para que possamos não ser perfeitos, mas buscar essa perfeição e sempre aprender, para que seja um acidente, o erro, a falha, e o pecado não entre em nossos corações, seja sempre um acidente. Seja conosco, Pai. Venha falar aos nossos corações, a começar de mim, Pai, nessa noite, ó Pai. Não o que eu quero, mas sim o Espírito Santo já tem preparado para a minha vida e para a vida de todos aqui, ó Pai. E perdoa os nossos erros, nossas falhas. É o que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, Provérbios capítulo 3. Eu gostaria que você abrisse lá, Provérbios 3.
Hoje nós estamos praticamente porque ainda faltam 2 dias, iniciando a última quinzena do ano de 2020. Depois só 2021. E o versículo 5, do capítulo 3 de Provérbios, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Por quê? No teu próprio entendimento. Coloque sua segurança, coloque sua confiança no Senhor, na totalidade do seu coração, ou seja, a mente, a vontade, as emoções, e não fie, não se estribe, não se apoie no seu entendimento. Sabe, meus irmãos, nós estamos preocupados, sim. Há muitos enfermos, há muitos doentes, há pessoas que nos deixaram. Se não bastasse a pandemia, nós temos outros motivos de preocupações, como a economia, nosso trabalho, a nossa vida. E Provérbios capítulo 3 nos convida a confiar em Deus. É interessante porque ele começa este capítulo 3 nos convidando a buscar a orientação do Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e no teu coração guarda os meus mandamentos. Hoje pela manhã eu mencionei isso. Se você passar a semana inteira assistindo um noticiário, vendo o que está aí ao redor, não estou te convidando para ser um alienado, você vai passar uma semana terrível. Agora, se você confiar no Senhor, entregar tudo nas mãos dele, buscando na palavra, em oração, você vai ter força para lutar. Sabe, meus irmãos, eu gostaria de neste momento orar pela sua vida, pelas nossas vidas. Talvez você conheça alguém que está enfermo, não só pela Covid, mas por outros motivos, alguém passando por lutas, talvez você na sua casa. Eu quero interceder por você. Eu tenho certeza que Deus contempla a sua dor, o Senhor sabe o que você vem passando. Mas há também motivos de gratidão. Dia 15 de dezembro, o Henrique e a Kelly vão completar 20 anos de casado, é isso? Dia 15, né? Diácono Henrique, a Kelly, 20 anos de casado. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida deles. Talvez você tenha um motivo de gratidão aqui, nesse ano de 2020, que para muitos é um ano terrível. Você pode agradecer a Deus. Mas alguém casou em dezembro aqui? Quando que foi ela? 22? No dia 9. Nós vamos agradecer também, né? Dia 22, dia 9 já passou, dia 15. Agradecer pelas muitas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas. Sabe, você tem uma escolha. Essa semana passada nós estivemos no mercado e eu tive um infarto. Os preços. Mas saí de lá dizendo assim: Senhor, obrigado, porque esse mês eu consegui comprar. E durante todo o ano o Senhor me deu alimento. Nós temos que agradecer a Deus. E não só nos deu alimento, como a gente consegue abençoar a vida de outros. Então, o texto nos diz: confia no Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas confia no Senhor. Confia em Deus. Ele sabe o que faz. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Se você tiver algum pedido de oração, intercessão em favor de alguém, por sua vida, quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero orar com você, né, neste momento. Vamos orar, queridos. Pai amado, Senhor nosso, Tu não és um Deus apático, um Deus distante, no sentido de não se importar conosco. Tu és um Deus que nos conhece, que está próximo de nós. Tu és um Deus que tem cuidado de nós, e durante todo este ano de 2020 não houve um segundo sequer em que o Senhor não esteve e está no controle. E aqui estamos nós, Senhor, Teus filhos, para louvar a Ti, para Te exaltar, Senhor nosso, Senhor das nossas vidas. Mas ainda, Deus, há motivos de preocupação, como a Covid, que está assolando tantas e tantas pessoas.
e outros problemas. E eu rogo a Ti, Senhor, pela vida dos meus amados irmãos nesta noite, suplicando, Senhor, que abençoes a cada um. Dá-nos, ó Deus, esta confiança de servos, de filhos na casa do Pai. Confiança de saber que o Senhor provê muito mais do que pedimos ou pensamos. Confiança de saber que nós já recebemos o melhor, que foi a salvação em Cristo Jesus, o próprio Cristo que se entregou por nós. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a não viver ansiosos. Nesta última quinzena, nesta nova semana que inicia hoje, que possamos lidar, ó Pai, com as diversas situações que estarão à nossa porta. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, Senhor. Que a nossa confiança não esteja apoiada no nosso entendimento. Que o nosso caminhar não esteja segundo o nosso coração, mas segundo a Tua vontade soberana. Senhor, obrigado, Pai, porque durante todo este tempo recebemos do Senhor o alimento, as vestes, a segurança. Nenhum mal nos acometeu, e ainda que enfermos, alguns dos irmãos enfrentaram lutas e venceram. Obrigado, Pai, por aqueles amados que vão completar, que completaram mais um ano de união conjugal. Abençoe o diácono Henrique, a Kelly, abençoe a Ana Barros, a Eva, com os cônjuges. Derrama da Tua graça sobre cada um aqui. Aqueles que durante essa semana vão completar mais um ano de vida, aqueles que completaram um ano de vida. Obrigado, Senhor. Pai, faz o nosso coração repousar nessa noite, descansar em Ti, pois temos um grande Deus que tem cuidado de nós. Te louvamos, Te bendizemos por todas as coisas e suplicamos. Acode-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, ainda em pé, se você estiver sentado, eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor com canções. Convido a equipe de louvor que venha à frente. Nós vamos, neste momento, louvar ao Senhor, exaltar aquele que é grande, aquele que é Senhor das nossas vidas. Queremos o Teu nome engrandecer.
com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor com esta canção. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me,
necessita mais de ti. Senhor, toda a terra, tudo que há neste vasto universo foi feito para a tua glória, para o teu louvor, e assim somos nós, feitos para a tua glória, para o teu louvor, e que tudo que há em nós, Senhor, possa aclamar o teu nome, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Aclame ao Senhor. Vamos cantar esta canção. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas e prostem e curte aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos,
Meus amados, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João 12, do verso 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Grandioso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e por ela somos guiados, é a nossa regra de fé e prática. Suplicamos a Deus que o Senhor fale conosco nessa noite. Suplicamos ao Pai que o Senhor nos ajude a absolver e viver esta palavra. Que não saiamos daqui, Senhor, indiferentes, mas saiamos cheios do Espírito Santo, desejosos de conhecer mais e mais o Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema proposto para a nossa mensagem nessa noite é: desperdice sua vida em Jesus. É isso mesmo, desperdice sua vida em Jesus. Eu começo fazendo uma pergunta para você: quanto vale a sua vida? Tá bom, já sei, você vai dizer, não vale nada. É isso que você vai falar? Não, misericórdia. Vai falar, não tem preço, a minha vida não tem preço. A maioria das vezes, quando somos levados por uma pergunta como essa, quanto vale a sua vida? Muitos chegam ao ponto de dizer, dependendo do seu estado, a minha vida vale muito, não tem preço. Mas há outros que talvez são levados por causa das circunstâncias em dizer a vida não vale nada. E ainda há aqueles que não valorizam a vida do próximo nem a sua mesmo.
Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto que fala de desperdício. É isso mesmo, desperdício. Nesse texto, que podemos usar os correlatos, não apenas no Evangelho de João, mas também no Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versos 6 a 13, também no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 3 a 9, e Lucas, falando de um incidente um pouco diferente desse incidente aqui. O que nós temos aqui, todos os discípulos se juntaram-se a Judas na repreensão de Maria por ela desperdiçar um perfume caro com Jesus. Por isso é o desperdício. E na repreensão aqui, eles apontam dizendo que este perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. Mas há uma palavra belíssima de Jesus lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 13, que é o evangelho sinótico aqui desta cena. Quando Jesus diz: em verdade vos digo, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, o que esta mulher fez também será falado em sua memória. Meus irmãos, o que Jesus pretende com a pregação do Evangelho, o que Ele pretende aqui, ao associar onde este Evangelho seja pregado e o testemunho dessa mulher, é que algo semelhante é que a ação de Maria deve acontecer nas pessoas que vêm a Jesus, nas pessoas que são convidadas pelo Evangelho. Estas pessoas devem se consumir, ou segundo aquilo que os discípulos de Jesus falaram, essas pessoas devem desperdiçar a sua vida em Jesus. O Evangelho é para levar cada um de nós a uma verdadeira estimativa do seu valor. A sua vida só tem valor se ela estiver ligada a Jesus Cristo. Sabe por quê? Se você não estiver ligado, firmado em Jesus Cristo, é como algo que jogamos no fogo, que não serve para mais nada. Porque no final da vida, aqueles que não estiverem firmados em Jesus Cristo, salvos em Jesus Cristo, não há um outro caminho, perderão a sua vida. Como aquele homem que Jesus o chama de louco no Evangelho de Lucas, porque queria construir celeiros maiores e dizer para a sua alma: come, bebe, regala-te. E Jesus diz: você é louco. Esta noite pedirão a tua alma, e a tua alma só tem valor se estiver em Jesus. Então, queridos, não é desperdício vender tudo o que você tem, como diz no Evangelho, nos Evangelhos aqui, e comprar uma pérola, um campo de grande valor, buscar algo de valor. Jesus é digno que você devote tudo o que você é e tudo que você tem a Ele. Portanto, meus irmãos, esta história, aqui no capítulo 12, é sobre não desperdiçar a sua vida. Mas é também uma história sobre motivação. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que você faz o que faz para o Senhor? Por que você está fazendo isso para o Senhor? Ou aquilo? Você o serve pela satisfação que obtém quando vê os resultados? É gratificante ver Deus usando a sua vida, mas essa é a motivação errada. Você o serve porque ajuda as outras pessoas. Novamente, é gratificante ver outras pessoas sendo ajudadas, mas essa é a motivação errada para servi-lo. Então, qual é o verdadeiro motivo? O verdadeiro motivo para servir a Cristo é porque Ele é digno de tudo que você pode fazer por Ele, e porque você o ama e deseja agradá-lo, e quer se entregar a Ele como Ele se entregou a você na cruz. E nós aprendemos aqui, queridos, com o ato de devoção de Maria, um grande contraste. Porque no ato de devoção de Maria nós vemos o oposto. O foco egocêntrico de Judas, com seus planos
malignos, juntamente com os principais sacerdotes. E agora eles não só querem matar Jesus, querem matar aqueles que estão associados com ele, como no caso aqui Lázaro, cuja ressurreição resultou em muitos a crerem em Jesus Cristo. Portanto, queridos, a lição da história, dessa narrativa, dessa perícope que lemos é: uma vida gasta em devoção abnegada a Jesus não é perdida, mas uma vida gasta consigo mesmo é totalmente perdida, ela não tem valor. E essa história ilustra muito bem, nas palavras de Jesus, lá em Marcos, capítulo 8, quando Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui no capítulo 12, meus irmãos, no verso 25, olha aí na sua Bíblia, olha o que ele diz: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Meu Deus, será que Jesus aqui está querendo dizer que a gente não pode se amar? E não é uma incoerência quando ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Porque na verdade nós já nos amamos de forma exagerada. Aqui, queridos, o que Jesus está apontando é que Maria negou a si mesma. Na expressão do texto, ela odiou a sua vida por causa de Jesus, pelo seu jeito extravagante do ato da devoção. E ela ganhou o que não seria tirado dela. Como Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 10, se referindo a esta Maria que está agora aos pés de Jesus, mais uma vez aos pés de Jesus, ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Só que o Judas desejou avidamente poder ter embolsado um pouco do presente de Maria. Em poucos dias, ele vai vender Jesus. Seguindo aqui no Evangelho, ele venderia Jesus por uma soma irrisória. Mas ele perdeu sua alma. Sabe, meus irmãos, você não desperdiçará a sua vida se passar a viver uma vida de devoção abnegada a Jesus. Ou colocando de uma outra forma, desperdiçar a sua vida com Jesus é salvar a sua vida. Eu estou usando esta palavra, desperdiçar a sua vida com Jesus, de forma provocativa, porque no imaginário de muitas pessoas, servir a Jesus é um desperdício de talento, é um desperdício de inteligência. Como pode esse povo servir Jesus com a sua vida, com tudo que eles têm e que são? O ato de Maria aqui reflete, meus irmãos, alguns componentes da devoção altruísta. A unção de Jesus por Maria com este perfume custou pelo menos 3 maneiras aqui que eu quero destacar nessa noite. Em primeiro lugar, a devoção altruísta custará a você financeiramente. Dou valor a Jesus mais do que as minhas coisas. A devoção altruísta custa a você financeiramente. Você deve fazer uma pergunta: dou valor a Jesus mais do que as minhas coisas? Isso vai na contramão do Evangelho da prosperidade. Venha para Jesus e seus problemas acabaram. Depois que eu vim para Jesus, tudo aumentou. Aqui é o contrário, aqui ela está se gastando. Meus irmãos, o nardo puro era uma especiaria que vinha das montanhas do Himalaia, no extremo norte da Índia. Possivelmente deve ter sido importado para Israel ao alto custo. Não sabemos onde Maria conseguiu este frasco de perfume aí, por volta de uns 350 ml. Talvez uma herança de família, um presente. Talvez fosse aqui algo que ela guardava para uma ocasião especial. E Judas estima
que poderia ter sido vendido, pela avaliação dele, por 300 denários, o que equivalia a cerca de 300 dias de salário de um trabalhador. Só para você ter uma ideia, o denário era uma moeda romana feita de prata, valia aí um dia de trabalho de um lavrador. 300 denários correspondia aí 300 dias de trabalho. Só para a gente tentar criar uma cena, imagine uma diarista, um dia de 100 reais aí, quanto não custaria? 30 mil reais. Uau, 30 mil. Estou jogando aqui uma estimativa média, uma quantia razoável. De qualquer maneira, queridos, que você imagine, a ação de Maria foi extravagante. Eu fiquei imaginando o seguinte: imagina você ver alguém na rua, pegar uma nota de, eu ia falar 100, mas agora tem a de 200, rasgando, picando. É extravagante, né? Então, eu estou feliz hoje. Eu chamo de louco, né? Ninguém rasga dinheiro. E Maria despeja, e Judas e os discípulos, de acordo com os outros evangelhos, não só aqui em João, se juntaram a ele na repreensão de Maria. Como pode essa mulher estar fazendo isso? Eles estavam apenas sendo sensatos. Ela poderia ter vendido este frasco de perfume, ela poderia ter dado 90% do dinheiro para ajudar a muitos pobres, e ainda tinha um valor considerável de quantia para dar ao Senhor, os 10%. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer nesse texto é: será que eles foram realmente sensatos? Sabe, quando eu estava lendo esse texto, meditando, refletindo nele durante a semana, eu lembrei das palavras do Senhor a Samuel. Quando Samuel, para ungir o novo rei de Israel, foi à casa de Jessé e olhou os filhos de Jessé, e ele: opa, esse certamente é o rei. E aí o Senhor repreende a Samuel dizendo: o homem vê o exterior. Lá em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 16, mas o Senhor vê o coração. Mas lembrei também de uma outra passagem. Imagine a cena: alguém está no momento dos ofertórios, dos dízimos aqui, você quer ver o valor. Você não gostaria, né? Mas Jesus fez isso. A viúva pobre, diz o texto bíblico lá em Lucas capítulo 21, que enquanto todos ofertavam ali, o texto diz que Jesus observava. Mas era porque ele estava contando o valor? Não, a motivação. E diz que uma viúva pobre deu tudo que tinha, 2 moedinhas. Sabe, meus irmãos, é interessante porque o nosso texto nos mostra que o Senhor repreendeu os discípulos. Lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 8, diz assim: porque você sempre tem os pobres com você, mas você nem sempre me tem. Ele não estava dizendo que não deveria ajudar os pobres, mas estava dizendo: eu sou mais digno da sua devoção altruísta do que todos os pobres no mundo. Ele estava aceitando a adoração que Maria lhe deu, porque ela corretamente viu que ele é digno de tudo, o que podemos dar a ele ainda muito mais. E como alguém já disse, se todo o reino da natureza fosse meu, aquilo era um presente muito pequeno. Um amor tão incrível, tão divino, exige minha alma, minha vida, meu tudo. Sabe, meus irmãos, a questão é que a devoção a Cristo terá um custo financeiro. Se Ele comprou você com o seu sangue, você não possui nada. Vou repetir: se você foi comprado por Cristo, você não é dono de nada. Mas e antes? Também não era. Sabe, meus irmãos, é tudo dele. E ele pode direcioná-lo a dar uma parte ou dar tudo para o propósito do seu reino. Aqui não estou me associando a muitos pregadores que dizem: olha, dê tudo que você tem, olha, essa mulher deu tudo, algo muito caro. Mas o ponto não é o valor monetário,
mas a motivação do coração, a motivação da vida. Provavelmente a maioria de nós teria vendido perfume, provavelmente eu teria vendido perfume, dado 10% ao Senhor, embolsado o resto para gastar ou ajudar alguém, comprar a última mula de Israel que saiu. Mas Maria deu tudo porque ela sabia que Jesus vale a pena. Sabe, meus irmãos, muitos anos atrás, um certo pregador deixou as pessoas constrangidas da sua igreja, porque enquanto passavam ali a salva, a colheita das ofertas, ele começou a observar, olhando dentro de quanto que você está dando, você deu, e as pessoas ficaram constrangidas. Mas ele fez isso porque logo em seguida ele iria pregar nesse texto em que Jesus observa o que cada um estava dando. Parece constrangedor ver assim, eu também acho. Mas sabe, meus irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa: a sua devoção a Deus está custando caro para você? Se outras pessoas vissem como você gasta o seu dinheiro, elas concluiriam que você deve amar muito o Senhor? Pastor, o senhor está pegando pesado, pastor. É um problema financeiro da igreja, Virgínia? Então por isso que vocês combinaram? Não. É que a maneira como nós nos portamos nesta vida, e não só quando damos nosso dízimo, oferta, mas a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, ou como administramos a nossa vida, se ela não refletir a glória de Deus, ela não vale de nada. Você pode comprar terrenos, casas, carros, você pode ter uma conta gorda, mas quando você morrer, se você não usar isso para a glória de Deus, vai ser apenas motivo de briga. Ou eu estou falando uma besteira aqui? Sabe, meus irmãos, a primeira coisa que nós olhamos para a vida dessa mulher é que ela não olhou o valor monetário, que ela não se preocupou. É possível que Maria soubesse aqui o que era de grande valor. E uma vida altruísta não é aquela que olha para o seu umbigo, mas é aquela que olha para o Senhor. Segundo lugar, o que nós vemos aqui é que a devoção altruísta custa você socialmente. E aí uma outra pergunta: eu prezo Jesus mais do que o meu orgulho? A primeira pergunta é: quanto me custará? Eu tenho escutado o Senhor, e se eu perder tudo, Ele continuará sendo meu Senhor? A segunda pergunta é: eu prezo Jesus mais do que o meu orgulho? Veja, Mateus e Marcos, os evangelistas, dizem que Maria ungiu a cabeça de Jesus, mas João diz que ela ungiu seus pés, e aqui não há nenhuma contradição se ela ungiu das duas maneiras, a cabeça e os pés, porque Mateus e Marcos mencionam a cabeça de Jesus, porque ungir a cabeça significa realeza. Só que João mencionou a unção dos pés de Jesus, porque era uma tarefa humilde do servo, lavar os pés de um convidado. O que no capítulo 13 de João nós vamos ver que Jesus lava o pé dos seus discípulos e dá um exemplo. E João conta aqui, queridos, para nós, que Maria, ela despeja, e ela não usou uma toalha diferente de Jesus no capítulo 13, não, em vez disso ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo, diz o nosso texto. Tá, e aí, pastor? O grande ponto em questão, queridos, é que as mulheres judias respeitáveis nunca soltam seus cabelos em público. Na verdade, era considerado uma marca de uma mulher de moral duvidosa, frouxa. Maria estava tão envolvida com a sua devoção a Cristo que não parou para pensar o que os outros poderiam pensar.
Maria lançou a opinião pública ao vento, ela soltou os cabelos, ela enxugou os pés de Jesus. A ação de Maria incomodou os apóstolos, mas Jesus ficou do lado de Maria. Portanto, você tem que se fazer uma pergunta nessa noite: eu dou mais valor a Jesus do que ao meu orgulho? Ou eu estou mais preocupado com o que os outros pensam de mim? As pessoas podem pensar que você é um fanático, ou um fanático religioso, uma beata, né? Mas o que importa é o que Jesus pensa a seu respeito. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração em que a igreja quer ser amiga do mundo, indo na contramão do que Jesus disse. Nós estamos vivendo uma época em que muitos pregadores televisivos e outros estão dizendo que a Bíblia precisa ser revista, atualizada, para ser agradável aos homens, para ser socialmente aceita. Oh, pastor, a sua igreja está fora de moda, pastor, você escutou esse evangelho de 2000 anos atrás. Sabe, meus irmãos, os cabelos brancos estão provando isso, eu tenho envelhecido e tenho entendido cada dia mais isso. Eu não estou preocupado em agradar ouvidos de ninguém, e você não deveria estar. Você deveria estar preocupado em ser fiel a Deus e a sua palavra. Sabe, meus irmãos, a segunda coisa então que nós vemos é que uma vida abnegada a uma vida altruísta, ela custa a você o viver socialmente. Em alguns momentos vai ser loucura para os homens. Mas em terceiro lugar, além de custar tudo que você tem, além de custar o meio social, a devoção abnegada custa a você algumas críticas. E a pergunta: eu prezo a Jesus mais do que a minha reputação? O Judas liderou o ataque. Se você não soubesse o fim da história, ou a continuação da história, melhor dizendo, Judas seria um cara que ele tem razão, mas a gente sabe, por isso que a gente torce o nariz. É Judas falando. E Judas liderou o ataque, mas os outros discípulos ecoaram junto com ele. Mateus capítulo 26, o versículo 8 diz assim: mas os discípulos ficaram indignados quando viram isso e disseram: por que esse desperdício? Eles estavam apenas sendo pragmáticos, queridos. Eles estavam apenas sendo sensatos, segundo a ótica deles. O dinheiro poderia ter beneficiado muitas famílias pobres, mas em vez disso, tudo foi desperdiçado com Jesus. Foi desperdiçado mesmo? Agora, conte com isso. Escreva, anote na sua mente, no seu coração isso. Grave. Se você se entregar sem reservas a Jesus, será criticado, e as críticas mais fortes virão de alguns membros da igreja ou dos religiosos. Que dirão que estão apenas usando o bom senso na maneira como os recursos do Senhor são gastos. Esse texto não envolve dinheiro, ainda que fale de um grande valor. Esse texto envolve coração, motivação, devoção. Sabe, meus irmãos, há uma história belíssima de Jim Elliot, que ele decidiu ir para as tribos não alcançadas do Equador, e aí os seus irmãos em Cristo, outros cristãos, pediram que ele considerasse os seus dons, e que os seus dons poderiam ser bem melhor usados entre os jovens dos Estados Unidos. E Jim Elliot, num tom de denúncia da igreja americana morta, ele foi. E ele foi para a América do Sul, e onde ele mais 4 outros foram
assassinados, tentando contar a uma tribo perdida, selvagem, sobre o amor de Jesus. Eu posso dizer, eles desperdiçaram sua vida em Jesus. Mas há uma outra história, quando John Patton divulgou que planejava se mudar com a sua noiva para levar o Evangelho aos canibais na ilha do Mar do Sul, e um velho em sua igreja disse para ele o seguinte: "Ô meu jovem, você será comido pelos canibais." E Patton, ele ficou exasperado e ele respondeu o seguinte, abre aspas: "Meu caro senhor, você está se levantando há anos e em breve estará colocado na sepultura e comido por vermes. Se eu puder viver e morrer honrando o Senhor Jesus, não importa para mim se eu for comido por canibais ou por vermes, e no dia da ressurreição o meu corpo se levantará tão belo quanto o seu." A devoção abnegada a Cristo envolve custos pessoais. Ao que o apóstolo Paulo diz: "Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a minha vida eu considero como esterco, como nada, por causa de Cristo, da supremacia de Cristo, do Evangelho." Sabe, queridos, a devoção altruísta se origina no amor e na gratidão. É interessante que, embora o texto não afirme isso diretamente, a ação de Maria obviamente resultou de seu amor por Jesus e de sua gratidão por ele ter ressuscitado o seu irmão Lázaro, conforme nós vimos na semana passada. Jesus amava Maria, Marta, Lázaro, e eles amavam Jesus. O amor de Cristo deve ser o motivo de tudo que fazemos por ele. Judas se postou ali preocupado com os pobres, mas mesmo que tivesse dado parte do dinheiro aos pobres, ele não teria sido motivado por amor a Cristo. As pessoas podem dar grandes somas de dinheiro para a obra do Senhor, mas seu verdadeiro motivo pode ser que eles queiram que os outros saibam que são generosos. Algumas organizações, ditas organizações cristãs, atendem a isso dando um edifício, e aí colocam uma placa, o nome do doador, aquele homem generoso, dizendo que os doadores em potencial, eles colocaram uma placa na parede para que todos saibam que eles doaram aquela sala, ou constroem grandes templos, porque Deus merece. Mas o coração não está no Senhor. O Senhor, queridos, Ele olha para os motivos ocultos do nosso coração, não para nossas ações externas. A primeira pergunta que devemos fazer em tudo que fazemos é: o Senhor ficou satisfeito? Eu fiz o que fiz porque eu amo e queria agradar ao meu Senhor? Isso aqui que fazemos, a liturgia, o cantar, eu faço para agradar o meu Senhor. Nós vemos, queridos, que a devoção altruísta custa caro, porque vem do amor e gratidão para com Jesus. Mas também a devoção abnegada, ela flui de conhecer Jesus pessoalmente. Se você observar João 12, versículo 7, olha aí na sua Bíblia, Jesus diz assim: entretanto, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Deixa essa mulher em paz, para que ela guarde para o dia do meu sepultamento. Maria tinha acabado de derramar um precioso perfume, então ela não conseguiria guardar, ela não pôde guardá-lo para ungir Jesus depois que ele morreu. A grande questão é o quanto ela entendeu sobre a morte iminente de Jesus, quando nenhum dos discípulos previu isso. O significado pode ser que Maria não tenha vendido esse perfume como Judas e os discípulos
haviam proposto, de modo que ela pudesse guardar para a unção do corpo de Jesus como uma antecipação da morte de Jesus. Talvez por ela estar sentada aos pés de Jesus, porque na maioria das vezes nós encontramos Maria assentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, ela compreendeu mais do que alguém que andava com Jesus, mas não observou. Maria teve a sensação de que Jesus estava para morrer, ou na providência de Deus, ela pôde ter o ungido involuntariamente. A grande questão é que Jesus diz, Jesus não repreende essa mulher, Jesus não fica com um discurso dizendo como Judas, não é assim mesmo, vamos vender, vamos fazer outra coisa. Não, Jesus em primeiro lugar. Embora qualquer caso aqui, Maria sabia mais sobre o valor infinito de Jesus do que até mesmo os apóstolos sabiam neste ponto. O seu conhecimento pessoal de Jesus, adquirido por se sentar aos pés dele, levou a este ato de devoção abnegada. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Quando a gente olha o valor das coisas, é porque nós estamos mais assentados aos pés deste mundo do que aos pés de Jesus. Uma grande pergunta que muitos fazem na igreja é: quanto vai custar? Hoje pela manhã falamos sobre o templo. Meus irmãos, você não amará o Senhor como deveria, a menos que você passe tempo aos pés dele. Você faz isso gastando tempo consistente na palavra e na oração. Hoje é o dia da Bíblia. Não adianta só colocar um post bonito, dia da Bíblia, e esquecer o ano inteiro. Não adianta orar simplesmente só quando achamos que convém na hora das crises, dos problemas, como se Deus fosse alguém que atendesse pedidos como qualquer por aí. Mas ainda, queridos, nós podemos dizer que a devoção abnegada resulta em ação. Maria não apenas pensou nessa demonstração radical de amor, mas ela permitiu que a razão prevalecesse e não fez. Em vez disso, ela fez o quê? Uma boa ação. E aqui deve-se fazer uma distinção. Boas intenções são boas, mas são necessárias boas ações para produzir resultados. Não adianta ter um discursinho como Judas está tendo, e lá na frente nós sabemos o resultado. Essa história destaca pelo menos 3 resultados que fluem da devoção altruísta de Maria. Um de Maria, um de Marta e um de Lázaro aqui no texto. Eu quero terminar, queridos, olhando para essas 3 reações. Em primeiro lugar, essas 3 ações. A ação resulta na fragrância de Cristo envolvendo sua vida. Veja que o versículo 3 do capítulo 12 diz assim: e a casa, como a casa ficou ali? Preenchida com o quê? A fragrância daquele perfume. E eu fico imaginando a cena, se você tivesse parado, se você tivesse entrado pela porta, ou com a janela aberta ali, você teria sentido a maravilhosa fragrância daquele perfume caro. E um detalhe, onde Maria andava, o perfume a acompanhava, porque os seus cabelos, os cabelos de Maria, onde quer que fosse, a fragrância estava com ela. Sabe, meus irmãos, as pessoas podiam sentir o cheiro da fragrância daquele ato, daquele momento. Eu te pergunto, qual perfume você exala hoje? Você tem exalado o perfume de Cristo na sua vida? Qual o cheiro? Você tem cheiro do fruto do Espírito? Pastor, como que é esse cheiro do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, gentileza, autocontrole. A sua casa cheira assim? Os outros sentem pela fragrância da sua vida que você passa tempo aos pés de Jesus, adorando, com uma vida abnegada. Seus relacionamentos na igreja cheiram a fragrância de Cristo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu fico triste
Na minha imperfeição, eu fico triste de ver quanto nós estamos aquém de exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida. Mas há uma segunda ação aqui, além da ação da fragrância de Cristo envolvendo a sua vida. A segunda ação resulta do serviço para Cristo. E há uma cena belíssima nesse texto. Por quê? Porque no versículo 2, se você der uma olhada, diz assim: disse-lhe, pois ali, deram-lhe ali, pois ali uma ceia. O que Marta estava fazendo? Servindo. Marta estava servindo. A ação resulta em serviço para Cristo. Sabe, meus irmãos, aqui nós estamos olhando para uma declaração simples. Marta estava servindo. Lá em Lucas, no capítulo 10, verso 38 a 42, você conhece muito bem esse texto, quando Marta está agitada, e aí o Senhor repreende Marta, dizendo para ela: Marta, Marta, você está inquieta, Maria, pois, escolheu uma boa parte, essa não lhe será tirada. E Marta ali, em Lucas capítulo 10, ela ficou brava, porque Maria estava sentada aos pés de Jesus e não foi ajudar. Só que nesse momento, meus irmãos, o que nós vemos agora é Maria servindo. Há um teólogo, um comentarista chamado Campbell Morgan, ele diz o seguinte: o que Lucas estava, em Lucas, no capítulo 10, ela estava preparando um jantar para 4 pessoas e ficou incomodada por seu trabalho, mas aqui ela está preparando um jantar para pelo menos 17 pessoas, e nenhuma palavra incomoda Maria. Por quê? Ou incomoda Marta? Porque Marta aprendeu com o incidente anterior a servir por devoção altruísta. Se você o ama, se ama Jesus, você o serve por amor a outros e principalmente a Ele, sem reclamar. É se gastar na obra. Mas em terceiro lugar, queridos, a ação, além de exalar um bom perfume em nossas vidas, além de nos levar ao serviço altruísta, a ação resulta no testemunho de Cristo. E veja, queridos, que aqui estamos olhando para Lázaro. O Lázaro da semana passada, que nós vimos que Jesus o ressuscitou. O texto nos diz 3 coisas sobre ele. Primeiro, lá no verso 1, Jesus o ressuscitou dos mortos. 6 dias antes da Páscoa, foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Então, em primeiro lugar, Jesus o ressuscitou dos mortos. Em segundo lugar, ele estava reclinado à mesa em comunhão com o Senhor, que o ressuscitara dentre os mortos, o versículo 2. E em terceiro lugar, a sua vida, a vida ressuscitada, resultou em muitos vindo para vê-lo, e diz o texto no versículo 9 a 11, e eles creram em Jesus, serviu de testemunho. Alguns estudiosos dizem que eram apenas curiosos, não convertidos genuínos, mas João não pensa assim. Ele apenas diz que por causa dele, muitos dos judeus estavam indo embora, crendo em Jesus. Deixa eu te dizer isso, meu irmão, minha irmã. Cristo tem que lhe dar uma nova vida antes que você possa ser uma testemunha dele. Não dá para ser testemunha de Cristo com a velha vida. Você tem que passar pelo novo nascimento, senão não é uma testemunha viva. É verdade que a nossa transformação provavelmente não é tão dramática quanto uma ressurreição física dos mortos, mas as pessoas deveriam ver uma mudança definitiva em sua vida depois de nascer de novo. Mas além disso, queridos, você deve passar um tempo de comunhão com Jesus, aprendendo dele. O texto nos diz que Lázaro estava à mesa com Jesus, o Jesus que comia com pecadores. Mas eu quero terminar aqui, queridos, afirmando isso: você vai desperdiçar a sua vida se gastar consigo mesmo. Eu diria que essa é a última lição do texto. Você vai desperdiçar a sua vida se você gastar com você. Judas e os líderes judeus que procuravam matar Jesus e Lázaro
estavam agindo por interesse egoísta. Judas achou que mais dinheiro lhe traria mais felicidade. Os líderes judeus queriam manter o seu poder, mas ambas as partes desperdiçaram a sua vida porque gastaram consigo mesmo. João nos fala sobre a ganância de Judas. No versículo 6, se você olhar, ele diz: isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, o Senhor conhece o coração, mas porque era ladrão, e tendo bolsa, tirava o que se lançava ali. Sabe, meus irmãos, Judas tinha uma bolsa, uma caixinha de dinheiro, e costumava ajuntar os fundos ali. Se Maria tivesse dado todo o perfume para vender e dar aos pobres, parte do dinheiro teria acabado na bolsa, ou no bolso de Judas, e não aos pobres. Talvez Judas tenha se juntado ao grupo apostólico porque pensava que Jesus, ao se tornar rei, daria uma boa posição para eles. Mas agora o futuro parecia um sonho. Jesus continuou falando sobre a sua morte, não sobre o seu reinado. Esse incidente levou Judas ao topo. Quando Jesus veio em defesa de Maria, com mais conversa sobre a sua morte, Judas decidiu ir às autoridades e trair Jesus. Isso acontece quando nós estamos aos pés do mundo e não aos pés de Jesus. É interessante, queridos, que tanto Mateus quanto Marcos colocam esse evento fora da sequência cronológica, a fim de conectá-la com a traição de Judas. Portanto, por míseras 30 moedas de prata, Judas vendeu a sua alma. E os sacerdotes? E os chefes sacerdotes? Queriam irracionalmente matar tanto o autor da vida quanto o homem que ressuscitou dos mortos, porque ambos ameaçavam seu poder. Quando aquele homem cego de nascença fora curado, no capítulo 9, eles expulsaram da sinagoga. Quando este homem, Lázaro, foi ressuscitado, eles querem matar aquele que está vivo. E assim, tanto Judas quanto os líderes judeus desperdiçaram suas vidas, porque gastaram consigo mesmo. E como Jesus afirma, aquele que ama a sua vida, perdê-la. E eu termino, queridos. A oração de Maria, a ação de Maria, revela a base adequada para você avaliar as suas ações. Você fez o que fez, você faz o que faz, porque ama e estima Jesus. Maria não fez isso por dever, por pragmatismo, mas por pura devoção a Cristo. Maria fez o que fez porque tinha uma percepção de Cristo que até mesmo os apóstolos faltaram nesse ponto. Ela sabia que Ele era digno de um amor que poderíamos chamar de um amor extravagante, um amor de gastar algo que não se gasta. Ela ganhou esse conhecimento de Jesus sentando-se aos pés dele. Quando Jesus é o seu tesouro, você passará em devoção abnegada a Ele. Eu termino com uma história. Havia uma conferência de pastores e Bill Miles contou sobre uma época em que estava falando para um grupo de missionários Wycliffe, na América do Sul. E na última noite da conferência, enquanto eles estavam ali jantando com o diretor deles ali, a sua esposa, ele contou como anos antes ele havia sido designado para traduzir a Bíblia para uma das línguas tribais indígenas. E ele disse o seguinte: esse é um processo longo e tedioso. Antes dos computadores, muitas vezes demorava até 20 anos a tradução da Bíblia. E durante o processo, os tradutores estavam ensinando as Escrituras e vendo uma nova igreja surgir na tribo. Mas à medida que se aproximava o final do projeto de tradução, os povos tribais estavam se envolvendo cada vez mais na venda de suas safras para o tráfico de drogas e cada vez menos se interessando pelas Escrituras. Quando eles finalmente terminaram a tradução do Novo Testamento e agendaram uma cerimônia de dedicação, nem mesmo
uma pessoa apareceu. A esposa do missionário estava zangada, a Marta, e ela afirma que ela deu 20 anos da sua vida para as pessoas, para que as pessoas pudessem ler a Escritura, ter a Escritura, mas eles nem mesmo queriam. Então, com respeito ao ministério da palavra de Bill, naquela semana, ela disse, abre aspas, é como se Deus tivesse lavado sua palavra sobre a minha alma e me curado. E Ele tivesse aberto os meus olhos para ver tudo isso de sua perspectiva. Estou apenas começando a perceber agora que fizemos isso por Ele. Essa é a única coisa que faz sentido em tudo isso. Fizemos isso por Deus. E Miles conclui: essa é a única coisa que faz sentido no ministério. Nós fazemos isso por Ele. Sabe, meus irmãos, o mundo pode nos desprezar. O mundo pode rejeitar a nossa mensagem. Outros crentes podem nos criticar, não apreciar o que estamos fazendo, mas não estamos desperdiçando nossas vidas se as gastamos com uma devoção abnegada. Eu termino te fazendo essa pergunta: onde você está gastando a sua vida? Não me venha, meu irmão, minha irmã, dizer que o fato de vir à igreja no domingo te representa gastar esta vida. Onde eu estou gastando a minha vida? Não, pastor, eu estou me engajando com muitas obras assistenciais. De quem é a glória? E por que você está fazendo isso? Quanto está te custando? Há uma canção antiga, eu gosto muito dela, eu gostaria de colocar essa canção. Eu gostaria que você orasse pela sua vida, sobre essa perspectiva. Onde eu estou gastando a minha vida? Brigando por aí? Achando que eu vou viver aqui para sempre? Vamos ouvir essa canção, meus irmãos. Essa canção fala da história dessa Maria que nós ouvimos nessa noite, que derramou a sua vida e sempre estava aos pés do Senhor. Derrame-se aos pés do Salvador nessa noite. Desperdice sua vida nele. Desperdice ser todo mundo, mas ganhe a sua vida ao servir a Cristo. Não sei o que vão pensar de mim, não sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo mencionar, te oferto tudo que sou. Derramo minha vida, tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor. Aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta a quem tanto me amou, quem me perdoou.
sei se me entenderão, mas sem querer exagerar, nem mesmo mencionar, te oferto tudo que sou, derramo na vida tudo que tenho aos teus pés, meu Senhor, aceite o louvor, derramo essas lágrimas, são minha oferta a quem tanto me amou, quem me perdoou, quem me perdoaste, mas te amará, pois eu te amo tanto, eu te amo tanto, Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, para um pouco para pensar na sua vida. Por que você faz o que está fazendo? Você foi salvo em Jesus Cristo? Você tem convicção disso, que o Senhor te salvou não para você mesmo, mas para você gastar sua vida nele? Ou será que hoje nós estamos nos ajuntando como Judas, como líderes religiosos, como os outros discípulos? Estamos desperdiçando o tempo de estar sentado aos pés de Jesus? Será que nós não estamos olhando tanto para a nossa vida e nos esquecendo da vida que Cristo nos deu? O tempo está passando. Muita gente está indo embora. Jesus está voltando. E o que você começa essa semana pensando nisso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou servindo? Ou talvez sendo mais duro possível, por que você existe? Você existe apenas para um dia morrer? Ou você foi criado para a glória dele, para gastar tudo que você tem nele? Deus, eu quero te pedir perdão pela minha vida, Senhor. Porque muitas vezes eu fui levado, Pai, pelo dever. Porque muitas vezes eu fui levado pela agenda. Eu quero te pedir perdão porque muitas vezes eu fui pragmático. E tenho sido muitas e muitas vezes. Mas eu te peço perdão, Senhor, e clamo a Ti que as nossas vidas sejam movidas por uma devoção altruísta. Por reconhecer que somos amados. E porque Te amamos. E se tem alguém aqui nessa noite, ó Pai, que tem servido o Senhor por peso, ou feito de qualquer maneira, que encontre hoje a plena satisfação de se gastar na obra do Senhor. Que a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal não seja uma igreja conhecida pelo dever, mas seja conhecida pelo amor e a gratidão de recebermos tão grande salvação. Te louvamos, Senhor, te bendizemos. E um dia, quando partirmos daqui, que o nosso testemunho possa ecoar. Mas enquanto esse dia não chega, que exalemos o bom perfume
por onde quer que andemos. Um perfume caro, um bom perfume de Cristo em nossas vidas, cheiro de vida para os que são salvos, mas cheiro de morte para aqueles que se perdem. Ajuda-nos, Senhor. Desperta a tua igreja, Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Desperta aquele que está comigo espiritualmente, Senhor. Desperta aquele que está confortavelmente neste mundo. Desperta aquele que tem deixado o medo tomar conta do seu coração. E nos mantém de pé, Senhor, porque sem Ti nós não conseguiremos, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, meus irmãos. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Deixe assentar, meus irmãos. Queridos, rapidamente, eu gostaria apenas de contar um pouquinho com a paciência de vocês. Eu quero convidar a nossa irmã Eva, que vem aqui à frente. Graça e paz. Nós hoje estamos no segundo domingo do mês de dezembro e nós estamos comemorando o Dia da Esposa do Pastor. E eu vou estar lendo um texto para a nossa irmã Fabiana e diz assim: Dia da Esposa do Pastor Presbiteriano. O segundo domingo de dezembro foi escolhido pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil como o Dia da Esposa do Pastor Presbiteriano. Foi em junho de 1999. Regra geral: não se comemora o Dia da Esposa de nenhum profissional, ou o Dia do Esposo da prefeita, da médica, ou da professora, e por aí vai. Alguns consideram que a esposa do pastor tem uma vocação única, é chamada para ser esposa de um marido pastor. Acho que a vocação, tanto homem para mulher casados, é a vocação para o casamento, que nem todos que se casaram têm. Antes de ser esposa do pastor, a esposa do pastor é uma mulher, com seus próprios dons, talentos, ministérios e influência na história missionária das nações. Elas não têm uma identidade anexada e do seu marido, embora muitas congregações continuam teimando em chamá-las não pelo nome, mas pelo slogan, esposa do pastor fulano. Para ser uma esposa, para ser uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, uma mulher é uma mulher e pronto. Independente se é casada, solteira ou até mesmo casada com um pastor. Mas, se é dia de comemorar, quero parabenizar nossa irmã Fabiana, esposa do nosso pastor. Você que tem feito tanta diferença para o ministério pastoral dele e como tem feito bem a vida da igreja e semeado sua boa, carinhosa, inspiradora e consoladora palavra e presença no meio da igreja de Deus. Neste domingo, o Senhor console, conforte, renove e abençoe sua vida. Preciosa, minha ilustre e amada irmã, esposa de um pastor, que a sua vida preciosa e sua família
floresça e frutifique mais e mais. Que Deus abençoe você. Eu quero estar orando por você. Eu gostaria que você estivesse aqui. Não pode. Do lado do pastor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças eu te dou, Pai, porque nós temos esse privilégio tão maravilhoso, tão especial nesse dia, de estarmos comemorando o dia da esposa de um pastor. Não comemorando só o dia da Fabiana, Senhor, mas sim de todas as esposas de pastores que estão espalhadas pela face da terra. Pai, sabemos que é uma tarefa difícil para elas, meu Pai, mas nós cremos que o Senhor tem sustentado as tuas servas, o Senhor tem iluminado a vida de cada uma delas, meu Pai. E por isso nós clamamos a Ti, nesta noite, pela vida da Fabiana, que tem gastado, Senhor Deus, o Teu tempo ao lado do nosso pastor Pedro. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela, Senhor Deus, cuidando de tudo que ela tem feito, Senhor. Renova as suas forças a cada dia, Senhor. Sabemos que ela tem os privilégios, Senhor Deus. É mãe, é esposa, ela é professora, Senhor Deus. São tantos talentos que o Senhor tem colocado nas mãos dela, mas sabemos que o Senhor também tem o capacitado. Pai, muito obrigado, que o Senhor esteja cada dia mais frutificando e abençoando e consolando a Fabiana em todo o tempo. Louvado e agradecido seja o Teu nome por esse momento tão maravilhoso. Eu louvo a Ti, Pai, porque nós temos esse dia para comemorar. Não somente esse dia, mas é todos os dias, Senhor Deus. Sabemos que é difícil, Senhor, não é fácil, principalmente para o pastor Pedro e todos os pastores, Senhor. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está no controle de todas elas, abençoando e cuidando da vida de cada uma. Por isso eu louvo a Ti e agradeço, no nome santo de Jesus, pela vida da Fabiana. Fique com ela, fique com o pastor Pedro, com as suas filhas, sustenta essa família cada dia, Senhor, porque é uma família amada de todos nós. Louvado e agradecido seja o Teu nome, no nome santo de Jesus, é que eu oro e agradeço a Ti. Amém, Jesus. Irmãos, tenham uma excelente semana. Antes de você sair, dê um abraço virtual no seu irmão e um abraço real na sua família. Deus abençoe.